Em 1968, um artigo de Bayer, Wolff e Risley mudou as regras do jogo. Ele basicamente desenhou um mapa, o DNA da análise do comportamento aplicada, estabelecendo 7 dimensões que até hoje guiam a nossa prática e a nossa pesquisa. É nessas 7 dimensões que vamos mergulhar fundo agora. Pense bem. Existem muitas práticas que buscam mudar o comportamento. Mas o que é que faz da análise do comportamento aplicada, a aba, uma ciência de fato? A resposta está nessas 7 dimensões, super rigorosas, que foram estabelecidas há mais de 50 anos. E são elas que separam uma intervenção baseada em evidências de uma simples tentativa. Vamos analisar cada uma delas. Ok, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender essa transição do laboratório para a vida real. Depois, vamos definir bem qual é o nosso foco de estudo. Em seguida, entramos no rigor científico por trás da prática. Vemos como medir o impacto real. E, por fim, vamos falar sobre o legado e a relevância de tudo isso hoje. A análise do comportamento nasceu no ambiente super controlado de um laboratório. Então, o grande desafio que Bayer, Wolff e Risley enfrentaram foi: como é que a gente pega essa ciência e a transporta para a bagunça do mundo real? Como aplicá-la em problemas sociais urgentes, em escolas, clínicas e dentro de casa? Essa distinção aqui é fundamental. A pesquisa básica, ela pode explorar qualquer comportamento para expandir a teoria sem amarras. Já a pesquisa aplicada, não. Ela tem um foco duplo e muito prático. Primeiro, mirar em comportamentos que são socialmente relevantes. E segundo, investigar variáveis que a gente possa de fato manipular para gerar melhorias concretas na vida das pessoas. Certo? Vamos para as 2 primeiras dimensões. Elas são a base de tudo porque definem o que estamos estudando e como vamos medir. São as dimensões aplicada e comportamental. Sem elas bem definidas, todo o resto da estrutura pode desmoronar. A primeira dimensão, a aplicada, nos força a fazer uma pergunta bem direta. O comportamento que estamos querendo mudar tem relevância social imediata para aquela pessoa? A conveniência para o pesquisador ou para o terapeuta aqui é irrelevante. O foco tem que ser resolver problemas reais que afetam a qualidade de vida, como dificuldades de aprendizagem, déficits de comunicação ou comportamentos de risco. A segunda dimensão é a comportamental. E aqui a regra é clara. O que importa são as ações, os eventos físicos. Não estamos medindo o que a pessoa diz que faz ou o que achamos que ela sente. O nosso alvo é o comportamento observável. Se não pode ser medido de forma precisa e confiável, não é o foco da análise. A questão não é o que a pessoa pode dizer, mas sim o que ela pode fazer. Essa dimensão exige um rigor muito grande. O foco é no comportamento real e na medição precisa. Mas o ponto crucial, e os autores enfatizaram muito isso, é a fidedignidade dos dados. A mudança observada tem que ser da pessoa e não do observador. Por isso, a checagem de concordância entre observadores não é um luxo, é uma necessidade metodológica. É o que garante a integridade dos nossos dados. Bom, agora que já estabelecemos o que e como medir, vamos para o coração científico da aba. As próximas 3 dimensões, analítica, tecnológica e conceitualmente sistemática, são o que garantem que a intervenção não é só uma tentativa, mas uma prática científica, rigorosa e que pode ser replicada. Na dimensão analítica, o ônus da prova é nosso, do analista. É preciso demonstrar de forma confiável que foi a nossa intervenção que causou a mudança, e não outro fator qualquer, como maturação ou uma simples coincidência. Em resumo, é sobre estabelecer uma relação funcional, um controle experimental. É isso que transforma a nossa prática em ciência. Então, como é que se prova essa causalidade? Uma das ferramentas mais elegantes para isso é o delineamento de reversão, o famoso ABAB. A gente mede a linha de base, A, depois aplica a intervenção, B, e vê a mudança. O teste de fogo é a reversão. Removemos a intervenção. Se o comportamento volta ao nível de antes, temos uma evidência fortíssima de controle. E para fechar, reaplicamos a intervenção para confirmar e consolidar os ganhos. Mas claro, nem sempre podemos ou devemos reverter um comportamento. Nesses casos, a solução é o delineamento de linha de base múltipla. A gente mede várias linhas de base, seja de diferentes comportamentos, em diferentes contextos ou com diferentes sujeitos, e aplica a intervenção de forma sequencial, uma de cada vez. A mudança acontece em cada comportamento apenas quando a intervenção é aplicada a ele. Isso demonstra o controle, mas sem precisar da reversão. A quarta dimensão é a tecnológica.
Um procedimento precisa ser descrito com tanta clareza e tanto detalhe que outro profissional treinado possa ler e replicar com precisão. Dizer, por exemplo, reforce positivamente não é tecnológico. É preciso especificar o que, como, quando e sobre quais condições. A falta disso cria inconsistência e impede que a ciência avance. E os próprios autores nos deram o teste definitivo, essa citação aí. A replicabilidade é o que permite que um procedimento eficaz seja disseminado e verificado pela comunidade científica. Se a descrição falha nesse teste, ela tem pouco valor para a prática, além daquele contexto imediato em que foi criada. A quinta dimensão, conceitualmente sistemática, é o que impede a aba de se tornar uma coleção de truques. As intervenções não são apenas técnicas que funcionam por acaso, elas devem derivar de princípios comportamentais básicos. Isso dá coerência ao nosso campo e permite que os profissionais inovem e resolvam problemas novos a partir de uma base teórica sólida. Muito bem, a nossa intervenção já é focada, mensurável, analítica e replicável. Mas a pergunta fundamental ainda está no ar. Ela realmente funciona no mundo real? As duas últimas dimensões, efetiva e generalidade, avaliam exatamente isso, o valor prático da mudança. A sexta dimensão é a efetiva. E aqui, uma mudança que é estatisticamente significante não é o suficiente. A mudança precisa ser socialmente significativa. Melhorar a nota de um aluno de D para D, por exemplo, pode ser estatisticamente detectável, mas não tem valor prático nenhum. A intervenção só é efetiva se a mudança de comportamento for grande o suficiente para fazer uma diferença real na vida do indivíduo. E então, quem decide se a mudança foi grande o suficiente? Os autores apontam que a resposta não vem dos gráficos do pesquisador, ela vem das pessoas que convivem com aquele comportamento. São os pais, os professores e o próprio indivíduo que podem dizer se a mudança melhorou a qualidade de vida, a independência ou a inclusão social. A validação social é o juiz final da efetividade. E, por fim, a sétima e talvez a mais crucial de todas as dimensões, a generalidade. Uma mudança de comportamento que só acontece na sala de terapia, com um terapeuta específico, tem um valor muito limitado. O verdadeiro sucesso de uma intervenção é medido pela sua durabilidade no tempo e pela sua ocorrência em todos os ambientes relevantes da vida da pessoa. A generalidade pode se manifestar de várias formas, mas o insight mais poderoso que Bayer, Wolff e Riesling nos deixaram é que a generalidade não é um acidente feliz, não é algo que a gente torce para acontecer. Ela precisa ser ativamente programada desde o início. Isso muda completamente nossa forma de trabalhar. A generalização não é um bônus no final do tratamento, é um objetivo de planejamento desde o primeiro dia. E assim, completamos a jornada pelas 7 dimensões. Elas não são apenas diretrizes históricas. Elas formam o blueprint, o projeto fundamental que define a integridade e a qualidade de qualquer trabalho em análise do comportamento aplicado até os dias de hoje. Aqui estão elas, todas juntas, funcionando como um verdadeiro checklist de qualidade. Uma intervenção só é análise do comportamento aplicada se atender a todos esses 7 critérios. Precisa ser aplicada, comportamental, analítica, tecnológica, conceitualmente sistemática, efetiva e, claro, demonstrar generalidade. Esse é o padrão de excelência que guia a nossa prática. E fica a reflexão. Em um mundo com desafios e tecnologias que mudam o tempo todo, como é que esse framework de 1968 continua tão relevante? De que forma essas 7 dimensões podem nos guiar para um futuro onde a nossa ciência se mantenha rigorosa, ética e, acima de tudo, socialmente útil? A resposta, no fundo, é o que define o impacto do nosso trabalho.